É tão lindo. É tão lindo. Tão simples. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo. Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Luiz Flávio já está aqui do meu lado. Quero saudá-lo, cumprimentá-lo. Luiz Flávio, uma boa tarde para você. Boa tarde. Uma boa tarde para quem está nos acompanhando em todo o Brasil, Luiz Flávio. Boa tarde a todos. Luiz Flávio, você veio de onde falar conosco hoje? Bom, eu sou de Niterói, né, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, mas já tem 6 anos moro em São Paulo, então venho aqui de São Paulo, um pouquinho mais perto para falar. Atravessa a ponte, está lá em Niterói. Pois é, Que maravilha, quase isso. que bom. Olha, a gente vai ouvir você falar para nós sobre o coração de apóstolo, e aqui está o Sagrado Coração de Jesus. Modelo do coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Irmão, fique à vontade. Obrigado. Queremos ouvir agora o coração de apóstolo. Obrigado, padre. Bom, de novo, boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Flávio, sou um membro do Reino Christi, um membro leigo. Hoje no programa já tiveram falando aqui um padre, uma consagrada, e agora eu vejo um leigo falar. Eu que sou leigo, a gente poderia dizer assim, somos dos membros da Igreja Católica, que às vezes a gente fala assim, normais, não porque os outros sejam anormais, mas porque somos a maioria. Eu sou engenheiro, trabalho como engenheiro químico, sou casado, tenho 4 anos de casado com a minha esposa Estefânia. Enfim, e venho aqui falar um pouquinho sobre algo também que talvez eu fui aprendendo a descobrir ou aprofundar, né, ao longo da minha vida como membro do movimento, ao longo da minha vida como cristão, que é sobre o coração de apóstolo. E para a gente meditar ou adentrar um pouquinho sobre esse tema, eu partiria da experiência dos próprios apóstolos, né? Por que não? Afinal, se a gente vai falar do coração do apóstolo, faz sentido partir da própria experiência dos apóstolos. Mais cedo, o padre Cleomar falava para a gente talvez da parte do mistério de Cristo que o Reino Christi quer enfatizar, quer talvez transmitir com mais força, que tem a ver com a experiência justamente de Cristo que os apóstolos fizeram. Eles partem de uma experiência de um Cristo que sai, vem ao encontro, né, chama, permite que eles vão conhecendo esse Cristo, né? Eu trago aqui uma passagem de Mateus, que ele fala do próprio chamado dele. Interessante, né? Mateus, um dos evangelistas, que também era um dos 12 apóstolos, vai escrever sobre o seu próprio chamado, né? E ele fala: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Com isso, Mateus mostra como ele mesmo foi chamado. De maneira simples, Cristo chegou, mas eu fico tentando imaginar como seria Cristo chegando para a gente, chegando para falar, chegando para dizer... Eu imagina, Luiz Flávio, vem e segue-me. Quantas vezes, na verdade, provavelmente Cristo já não nos chamou de maneiras talvez mais diretas, talvez pelo nome, talvez não tão diretamente, às vezes através de oração, às vezes através de alguém. Enfim, e Mateus ouve esse chamado e segue, assim, de maneira simples. Mas para que serve isso? Para a gente descobrir que o primeiro passo é de Cristo. Ele sempre vem ao nosso encontro, ele sai ao nosso encontro. E depois disso, uma outra passagem de João conta para a gente, né? No dia seguinte, estava ali, de novo, João e 2 de seus discípulos. João Batista. E fixando o olhar em Jesus, que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, por ouvi-lo falar assim, seguiram Jesus. Voltou-se Jesus e, vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que procuram? Eles lhe disseram: Rabi, que significa mestre, onde vives? Respondeu-lhes: vinde e vereis. Foram e viram onde vivia, e permaneceram aquele dia com ele. Era por volta da hora 10ª. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João
e seguiam Jesus. Encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: encontramos o Messias, que significa o Cristo. E o levou a Jesus. Vendo Jesus, lhe disse: tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que significa pedra. No dia seguinte, determinou encaminhar-se para a Galileia, e encontrou Filipe. E lhe disse Jesus: segue-me, que nem fez com Mateus. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Encontrou Filipe e lhe disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Então lhe disse Natanael: acaso pode sair algo bom de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe: vem e verás. Interessante. Mateus, quando ele chega para Mateus, ele fala: Mateus, vem e segue-me. E Mateus vai lá e o segue. Aqui já vem outros discípulos que já ouviam João Batista pregando sobre o Cordeiro de Deus, e Jesus vem e fala: vinde e vede, né? Venham e vejam. Ou seja, Cristo nos chama, primeiro, muitas vezes, a segui-lo, a conhecê-lo, e depois, no segundo passo, a conhecê-lo numa intimidade mais profunda. Esse venha e vejam, o que isso significa? Vem ver quem eu sou. Vem ver do que eu sou feito, que eu sou de carne e osso, que eu sou homem, sou ser humano, mas também vem ver que eu sou filho de Deus. Vem ver que muitas vezes eu não tenho onde dormir, vem ver que eu passo muitas necessidades, mas também muitas alegrias, que muitos vêm a mim, que muito eu tenho para dizer, muito eu tenho para fazer. E aí ele chama, então, faz esse convite e fala: vem, me conhece na intimidade, me conhece de verdade. E assim ele começa, e aqui a gente vai começando a adentrar um pouquinho esse mistério, ele começa a revelar, se ele chama para dentro, conhecê-lo na intimidade, conhecê-lo em casa, o que significa isso? Significa começar a conhecer o seu coração, começar a conhecer o que move Cristo no seu ser desde sempre, porque ele existe desde sempre, para sempre, como Deus, né? Mas também o que justifica esse se fazer homem, esse Deus que se faz homem e está aqui. Por quê? O que bate nesse coração? O que move esse coração? O que move essa existência, essa encarnação de Cristo? E ele faz esse convite, e os apóstolos aceitam esse convite. Com isso, a gente viu, numa passagem chama Mateus, noutra passagem já vai chamando outros 2, mais 2, 3, e assim ele reúne 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos vão seguindo ele, vão seguindo em muitos momentos, e Cristo vai formando. Formação essa que depende muitas vezes de orientar, depende muitas vezes de corrigir, depende muitas vezes de simplesmente olhar e amar, depende muitas vezes de formar não só com o que ele fala para os apóstolos, mas o que os apóstolos puderam conhecer muito de Cristo para além do que ele falou, vendo o que ele fazia, vendo como ele fazia. Então aí ele vai formando pouco a pouco. E por último, depois ele vai enviar e vai acompanhar. A gente vai ver isso como também. Mas é interessante que os apóstolos convivem com ele e demora às vezes para entender um pouco a mensagem. Demora para entender por que ele faz as coisas, qual é realmente o sentido. Demora para entender que ele é homem, mas é filho de Deus e é o próprio Deus. Depende muitas vezes de entender que aqui conta sempre a misericórdia, a compaixão. Então vão tentando entender. E às vezes entendem certo de cara, às vezes não, às vezes perguntam para entender. Jesus vai falando em muitas parábolas e vai ensinando muitas coisas nas parábolas. E interessante porque se Cristo chama e depois vai enviar esses apóstolos, vocês sabem o que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Alguém que é enviado. E se a palavra apóstolo significa enviado, quem é o primeiro enviado nessa história? O próprio Cristo. Ele, a gente poderia dizer, e realmente no Reino Cristo a gente gosta muito de olhar Cristo como a gente chama como o Cristo apóstolo. Esse Cristo que a gente sabe que foi enviado pelo Pai. E enviado pelo Pai por quê? Para quê? Mas ele é o primeiro enviado. O envio que ele vai fazer dos apóstolos é primeiro participação desse envio que ele mesmo teve e que ele mesmo está aqui, esteve aqui e continua aqui,
para realizar, para fazer. Assim a gente entende, né, quando ele vai falar, João, interessante que é que eu vou pegar uma passagem de João. João é o apóstolo que reclina a cabeça sobre o coração de Cristo. Então também vamos entendendo como foi para esse apóstolo João e conhecendo esse coração. Ele diz, no capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, não lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Olha, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que, e justamente João já consegue escrever exatamente o que talvez define o coração de Cristo. O que define o coração de Cristo? Que aqui está falando, ele desceu, foi enviado pelo Pai. Desceu, veio ao mundo. Por quê? Para quê? Para condenação? Não. Para salvação, para que ressuscitasse todos no último dia, todos que lhe foram confiados. E ele vai falar, para fazer, ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que enviou. Isso é o que está no coração de Cristo. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é essa, de que todos realmente sejam salvos. Por isso ele envia, por isso ele vai vir ao nosso encontro. Quando a gente fala que ele veio ao nosso encontro, ele não veio ao nosso encontro só pelo chamado individual dos apóstolos por nome. Ele veio porque ele veio à Terra. E Cristo, que é esse apóstolo, né, por excelência, vai se deixando conhecer, vai se deixando penetrar, por assim dizer, por esses apóstolos. Alguns que vêm de origem judaica e conhecem a lei, conhecem os profetas, então já deveriam estar esperando pela realização de tudo isso, mesmo com a dificuldade que fosse enxergar a realização, muitas vezes, dessas profecias. Também tinha outros que não tinham, talvez, muito conhecimento. Tinha o próprio caso de Mateus, que era um cobrador de impostos, uma profissão, na época, tida um pouco como de pecadores ou de pessoas muito materialistas. Enfim, a cada um desses, de onde partiam, Cristo ia se deixando conhecer. Quando falava, vem e vejam. Então, participem aqui da minha vida. Vejam como é que é. Até porque eu acho que provavelmente Cristo sabia que não ia ser fácil explicar. Tanto que quando ele tinha que explicar, o que ele recorria? Ele recorria a parábolas, ele recorria, né, a histórias, para poder fazer com que a gente fosse chegando, adentrando, entendendo do que ele estava falando. E, principalmente, mais do que uma mensagem, ele estava falando dele. Quando ele fala das parábolas do reino, o que ele está revelando? O reino de Cristo, o reino de Deus, o reino dos céus, mas ele está revelando a própria realização do reino de Cristo, do reino de Deus, do reino dos céus, que é a presença dele aqui. E vai deixando com que os apóstolos vão conhecendo essa mensagem, onde conhecer a mensagem significa conhecê-lo. Conhecer esse coração, onde só habita o amor por toda a humanidade, que é a própria vontade do Pai. Eles vão descobrindo pouco a pouco, e aqui entra um passo importante e interessante. Quando eles vão conhecendo esse coração de Cristo, pode inicialmente ter estranheza, pode inicialmente ter surpresa, pode ter maravilhas, muitas vezes eles viam os milagres e ficavam muito maravilhados, mas uma coisa dependia dos apóstolos. Que eles conhecessem a Cristo dependia de Cristo, porque Cristo precisava se revelar. Mas só dependia deles irem abraçando esse coração que eles iam conhecendo e se deixando conquistar por esse coração. E aqui fica um convite. Aqui começa a nascer o coração do apóstolo. O coração do apóstolo começa a nascer quando a gente adentra o coração de Cristo e se deixa conquistar por ele. Ele é maravilhoso, é encantador. E não é encantador só pelos milagres que faz, mas é encantador pela capacidade de amar, por essa vontade do Pai, que só ama, e só ama. Que em muitas situações
não se esperaria que amasse, não se esperaria que perdoasse, inclusive muitas vezes no que se entendia até então no cumprimento da lei, e ele, não, é compaixão, é misericórdia, é amor, muitas vezes também exigência, mas no que precisa ser exigido. E aí os apóstolos vão deixando-se conquistar por esse coração, vão conhecendo, vão abraçando, e com isso o coração deles vai ficando mais próximo do coração de Cristo. Vai ficando cada vez mais próximo do coração de Cristo. Eu diria que conhecê-lo, né, conhecer a Cristo, é saber quem Ele é. Isso pode ser de maneira teórica ou até com uma certa experiência. Agora, conhecê-lo na intimidade é compartilhar de seu coração, que arde de amor por toda e cada pessoa, que é capaz de tudo fazer pela sua salvação. Esse é o coração de Cristo. Esse é o coração que basta que a gente queira conhecer, queira entrar nessa intimidade e se deixe conquistar. Basta. É só isso. Foi exatamente isso que os apóstolos fizeram, principalmente os que se permitiram. Mas eu pergunto, depois de já tendo convivido muito com Cristo, vamos pegar ali mais ou menos nas vésperas da paixão de Cristo, né? Vivendo ali quase a Páscoa, os apóstolos já tinham entendido totalmente Jesus Cristo? Já tinham entendido totalmente o que Ele era? Mas, ele já conhecia o coração, ele já tinha manifestado, ele já tinha feito muitas coisas, já tinha falado muitas coisas, já tinha explicado, já tinha corrigido coisas que eles tinham entendido mais ou menos errado. O que faltava? O que podia faltar? Esse coração já estava muito próximo. Imagina, e se a gente pudesse experimentar nós mesmos, e talvez isso tudo que eu estou falando sejam coisas que a gente já experimenta, e se não, deveríamos experimentar na nossa vida. Esse coração que já é muito próximo, que já conhece, o que falta para bater junto, sincronizado com o coração de Cristo? E aí eles vão conhecer, na verdade, talvez, no que cabia conhecer intimamente, eles vão terminar de conhecer o coração de Cristo na cruz. Mais uma vez, pelo que Ele faz, e seja um fato que é uma imagem, ou que ajude a gente a enxergar, Cristo termina com um lado aberto na cruz. Esse lado aberto permite que a gente olhe e possa ver melhor esse coração. E isso é só um sinal de tudo que Ele está fazendo, foi capaz de fazer e ainda faz por nós. Essa entrega na cruz, essa entrega de amor total, sem medida, sem limite. Né? A gente fala muitas vezes, né? Tô sem limite, estou sem filtro. Esse é o amor de Cristo, sem limite, sem filtro, sem camada, enfim, é total e irrestrito. Aí eles terminam de conhecer, mas talvez ainda falta a coragem de deixar o seu coração bater com o coração de Cristo, com tudo que isso significa. Porque se eles começam a bater o coração como o coração de Cristo, o que deriva? O que resta? Agir como Cristo. Agir como Cristo. Só que Cristo chegou ao ponto de dar a própria vida. E aí? Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não foi fácil. Mas aí Cristo começa alcançando essas graças na cruz e termina por enviar quem aos apóstolos? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse Espírito que vai sincronizar o coração dos apóstolos com o coração de Cristo. E vai fazer com que daí já não tenham, como Cristo, limites para o seu amor, para a sua entrega. Cada apóstolo é uma pessoa. Hoje a Kate falava, né, que os apóstolos tinham muitas personalidades diferentes. Às vezes um mais impulsivo, outro mais sereno, algum mais estudioso, algum mais prudente. Enfim, tinham muitas personalidades, muitas características. Mas todos já compartilhavam algo em comum. E vão começando e já compartilham esse amor pela humanidade de entrega total, de doação total. E isso é o que faz os apóstolos se lançarem à missão, que no fim é o que dá nome a eles, porque, como a gente viu, os apóstolos o que são? Senão os enviados. Então, aquele que foi enviado e tinha sua missão, os apóstolos são capazes agora, tendo conhecido a Cristo, tendo entrado na sua intimidade e com o auxílio do Espírito Santo, viver
exatamente como Cristo vivia. Serem outros Cristos para muitas pessoas, fazerem a mensagem, que é o próprio Cristo, que é a realidade de Cristo que está aqui, Cristo que vem, Cristo que a gente vai encontrar no céu, junto com o Pai. Tudo isso se encaixa, tudo isso sincroniza definitivamente nos apóstolos. E isso faz com que eles se lancem. Isso faz com que eles vão a muitos lugares, sejam capazes de muitas coisas. Quando eu estava pensando para falar sobre isso, me chama muita atenção. Bom, eu falei aqui no começo que eu sou engenheiro químico, né? Então, a química, a físico-química, essas coisas me chamam muito a atenção. E, para mim, não é à toa que um dos símbolos do Espírito Santo, e com que símbolo acontece o Pentecostes, que é justamente esse momento onde a gente está falando que esses corações terminam de se sincronizar para lançar aos apóstolos a missão que eles realmente foram destinados, que eles abraçaram, que era a missão de Cristo, a missão que o Pai confiou. De que forma aparece? Como línguas de fogo, não é verdade? Que outra imagem a gente tem aqui no coração? Se a gente consegue dar aqui um close. Que outra imagem aparece aqui? Também é das chamas. Também é o fogo. E o que o fogo precisa para acontecer? O que precisa para pegar fogo? Às vezes a gente nem vê alguma coisa pegando fogo e já pegou, né? Mas o que precisa? Precisa aquilo que queima, que a gente chama, seja de combustível, né? Precisa do oxigênio para queimar. Mas, bom, as coisas estão aí, ó, o plástico está aí, tem oxigênio, por que não queima? Porque falta o calor, falta talvez uma primeira faísca. Então, essa é a mistura também que faz acontecer a combustão, né? Faz acontecer a queima do coração do apóstolo. Para queimar junto com o coração de Cristo, com esse sagrado coração. Que queima de quê? Que arde por quê? De amor por nós. Que é chagado, que é muito chagado. Mas ele pega cada uma dessas chagas e queima. Queima, transforma essas chagas em cinzas e transforma essas chagas em mais amor. Ele aproveita cada ferida do coração para dilatar o coração de mais amor. Então, quando realmente pega fogo, é isso, quando tem o nosso coração, que é talvez esse combustível, tem o oxigênio, que é conhecer o coração de Cristo, conhecer esse modelo, e vem o Espírito Santo que bota realmente, faz a faísca, bota o calor para que esse realmente coração queime junto com o coração de Cristo. É uma imagem para ajudar a gente a entender, e muito me ajuda a ver como realmente o fogo é um símbolo, é o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo do Sagrado Coração. Para mim é um símbolo dessa caridade viva, né? Para mim é um símbolo de como pulsa o coração de Cristo, como pulsa, né, o coração de Deus por nós. Logo, do que se trata, então, ao que se atribui, o que é o coração do apóstolo? Senão o coração de todos nós que bata com o coração de Jesus Cristo, que seja um com o coração de Jesus Cristo. Isso vai definir o apóstolo, isso vai mover o apóstolo, isso vai fazer dele um apóstolo. Isso é um apóstolo. E agora a gente entende que talvez para queimar o que a gente precisa. E aqui eu interrompo um pouco, mas vamos para o exemplo eu falei de Mateus, falei de João, falei de Filipe, né? Falei de, enfim, vários apóstolos, Simão Pedro. Todos esses apóstolos puderam o quê? Conviver com Cristo. Então, só quem conviveu com Cristo, lá como os apóstolos, vamos dizer assim, em carne e osso, pode conhecer o coração de Cristo como um verdadeiro apóstolo e pode chegar a queimar o seu coração? Ou tem alguma outra experiência que possa ajudar a gente a entender como é a nossa experiência? Tem um exemplo muito bom e muito forte, particularmente para a gente também, para nós membros do Reino Cristo é muito forte, que é o exemplo de São Paulo. São Paulo não conheceu a Cristo como os apóstolos, os demais 12, né, conheceram a Cristo. Mas ele conheceu diretamente. Cristo também saiu ao encontro dele, também revelou o seu coração, também formou, talvez começou a formar desde antes mesmo de sair ao encontro, já desde o judaísmo. Reúne ele com os demais e também o envia e também o acompanha. Que é essa experiência que a gente falava, né? Que é a experiência que
o carisma do Reino Cristo quer enfatizar, porque é a experiência do apóstolo. E o que São Paulo faz? Igual que os demais apóstolos, à sua maneira, porque, como a gente falou, os apóstolos têm as suas características, mas o coração dele também pega fogo. E ele tinha muito combustível, porque ele conhecia, teoricamente, Deus, e esperava pelo Filho de Deus, através das Escrituras. E quando realmente Cristo se revela, e com a ajuda do Espírito Santo, ele entende tudo isso, aí pega fogo. E como que São Paulo, como esse coração de apóstolo pega fogo, né? Ele vai a muitas comunidades na face da terra. Ele chega a muitos lugares, a muitas pessoas e transmite essa experiência. E cada pessoa, através dos 12 apóstolos, através de São Paulo, através dos demais discípulos, através de como aqui a gente falava, que a gente poderia chamar das apóstolas, ou das discípulas de Cristo, todos vão conhecendo esse coração. Porque quem conhece o coração de Cristo e faz o coração bater junto, se alguém hoje conhece o meu coração e o meu coração bate junto com o de Cristo, que coração que essa pessoa está conhecendo? O coração de Cristo. Está compreendendo quem é Deus. Está compreendendo o que habita nesse coração. Vocês percebem a maravilha que isso é? A graça, isso para mim é algo indescritível. E realmente, acreditem, não é só bonito na teoria, é importante viver isso. Lembra que a gente falou? Cristo vai sair ao encontro, e ele sai ao encontro. Quem ainda não viu onde Cristo saiu ao seu encontro, para pensar, para rezar, e você vai descobrir. Faz memória da sua vida e você vai descobrir vários momentos. Mas lembre-se, ele pode revelar o seu coração, e ele revela através das Escrituras, que estão lá registradas, que é testemunho daqueles que conheceram o coração de Cristo. Então, a tradução do coração de Cristo para a gente está também no outro, que ou já bate o seu coração com Cristo, ou por justamente ainda não bater o seu coração por Cristo, pede que a gente bata o coração com o de Cristo por essa pessoa. Ou muitas vezes vai ser através da própria oração, onde Deus vai poder falar diretamente, através dos sacramentos, que são os canais de comunicação da graça, daquela cruz que deixou o lado aberto e o coração de Cristo exposto para a gente. Então, tem muitas maneiras de a gente poder conhecer, mas tem uma coisa que depende da gente, que eu falei mais cedo, que só isso dependia dos apóstolos. O quê? Deixar-se conquistar. Esse coração, quem conhece, inclusive é quase irresistível, então não precisa nem de muito esforço. Por isso que o esforço muitas vezes inicial é realmente deixar conhecer, querer adentrar. Mas depois disso precisa deixar se conquistar. Porque é maravilhoso o coração de Cristo. Ele nos atrai, mas ele também vai exigir conversão. Ele também vai exigir que o nosso coração se molde um pouco. Tem corações talvez muito pequenos para bater como o coração de Cristo, que é dilatado pelo amor. Tem corações, às vezes, muito sofridos, que ainda não queimaram para queimar essas feridas, cicatrizar essas feridas. Tem muitos corações que ainda estão tateando, ainda batem devagar, ainda batem, que a gente poderia dizer, numa zona segura, e ainda não conseguem se entregar totalmente ao outro. Então, vai exigir. Mas é deixar-se conquistar por esse coração, é deixar-se amar por Cristo. Porque tudo isso que eu falo é experiência de amor, é experiência de Cristo nos amando. Logo, para nós cristãos assumirmos a missão dos apóstolos e forjar o nosso coração de apóstolo, assumindo a missão da igreja, que é a missão do Filho, é necessário também essa intimidade com Cristo, na oração, nos sacramentos, na palavra, no outro, da qual deriva a caridade pela humanidade e esse zelo apostólico por seguir realizando essa missão, que é nossa porque é dele. E o que isso acaba gerando se a gente seguir o exemplo de São Paulo e dos demais apóstolos? Aqui dou algumas características que definem muito também, características de um coração de apóstolo,
e que todo cristão está chamado, porque todos estamos chamados a ser apóstolos pela sucessão dos apóstolos. Pela graça do batismo e pela confirmação da crisma. Ontem eu participava da celebração, né, do sacramento do crisma, de alguns adultos que eu tive a oportunidade de poder ajudar, contribuir na catequese, na preparação deles, e pensava sobre isso, falava assim, que maravilha, Jesus, que tem esse sacramento que comunica essa graça, que termina isso, de botar esse fogo nesse coração para queimar junto com o coração de Cristo, com o Sagrado Coração. E o que isso faz? Faz com que, quando o cristão, que somos apóstolos, devemos ser apóstolos, aspire as coisas do alto, as coisas mais elevadas. Deus sonha muito alto para a gente. Deus sonha muito alto para todos nós. E sonha com que nós sonhemos alto para os outros. Que nós façamos o melhor para os outros. Outra, esse coração que queima, ele começa a dilatar e ganha uma característica que a gente chama de magnanimidade. O que significa isso? Significa uma alma grande, um coração grande, onde cabem todas as pessoas, cabe toda a humanidade, e que realmente se deixa dilatar por amor. Agora, dilatar um coração é como, sei lá, talvez fazer um alongamento no músculo, e que às vezes dói um pouquinho. Pode doer um pouquinho, pode ter um pouquinho de sofrimento envolvido, mas é para dilatar o coração, para caber mais amor, para caber mais gente nesse coração. Ao mesmo tempo também, se a gente bate esse coração com Cristo, a gente vai ter a audácia que Cristo teve na sua entrega, na entrega total de si. A gente vai ser tenaz nas dificuldades. O que significa a tenacidade? Eu que sou engenheiro, volto aqui a fazer um parênteses. Tenacidade dos materiais, quando a gente fala de algum metal, significa a firmeza dele, a capacidade dele, né, de resistir. O apóstolo resiste também. Resiste a alguns sofrimentos, algumas perseguições, algumas incompreensões. E se não é só a nossa cabeça que conhece e compreende a Cristo, mas é o nosso coração que bate junto com dele, isso não termina só em intenções. Isso viram ações concretas. A caridade, que é o que preenche o coração de Cristo, que é o que reina nesse coração, ela é efetiva. Ela acontece de forma prática, real, concreta, ela precisa acontecer. E é assim que ela toca outros corações. E no fim, quando a gente quer, como Cristo quer, a vontade do Pai, e a gente vive uma caridade concreta, o Espírito Santo, que é esse que faz o coração queimar e sincroniza ele com o coração de Cristo, vai ajudando a gente a perceber de maneira concreta e criativa como ir transformando todas as realidades em Cristo. Todas as realidades em Cristo. Onde eu trabalho, onde eu estudo, com quem eu convivo, seja a política, seja as ações sociais, seja os estudos, tudo pode e deve ser iluminado por Cristo. Por quê? O mundo mudou. O mundo mudou quando Cristo veio, morreu na cruz por nós e ressuscitou. Mudou. Mas essa mudança vai ser tão mais visível e tão mais concreta quanto a gente, que quando o nosso coração bate com o coração dele, no fim, age como ele nessas realidades e vai transformando todas elas em Cristo. Que no fim, esse é o nosso maior desejo, maior anseio. Isso só vai acontecer plenamente no céu. Mas aqui, enquanto estamos aqui, vamos exercitando. Vamos exercitando esse coração e bater esse coração com o coração de Cristo. Isso é o que a gente está chamado. Para ajudar a gente a meditar todas essas coisas, agora no nosso coração, eu vou pedir para a banda tocar uma música que vai falar sobre isso. Pensem que essa música fala do que é essa experiência com Cristo, que vai preparando o coração do apóstolo, que vai transformando o coração do apóstolo, vai incendiando, vai inflamando o coração do apóstolo. E deixe com que nesse momento vá vindo na sua cabeça todas as vezes que Cristo se apresentou, veio ao seu encontro,
revelou o seu coração, amou vocês de maneira concreta, através de alguém, através de alguma situação. E vão vendo o que isso vai deixando no seu coração, que impulso isso dá, isso tem. Vai deixando. E deixa que o Espírito venha e faça com que todo esse impulso vire ação, vire uma vida movida por esse coração de apóstolo que bate com o coração de Cristo. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está, teu coração onde eu quero morar e unir-me em amor, como fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas de amor. Olha para o coração de Cristo, olha para esse sagrado coração, no teu coração, deixa que Ele te inflame. Aberto, meu Senhor, seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou, em louvor me darei. Tua vontade é minha, uma só, teu coração